Olá, boa tarde para quem é da tarde, boa noite para quem é da noite. A gente vai falar um pouco sobre conceitos de apometria. Tá? Vamos começar então falando sobre a apometria, que é um conjunto de práticas com o objetivo de reequilíbrio fisiológico em todos os campos vibracionais, autoconscientização do envolvimento energético e espiritual obsessivo, no qual os seres humanos estamos imersos, considerada uma técnica anímica e mediúnica, muito utilizada nos centros espíritas e espiritualistas e ainda em consultórios terapêuticos. Quando e como surgiu? Segundo a obra Espírito e Matéria, de autoria do médico José Lacerda de Azevedo, a apometria surgiu no Hospital Espírita de Porto Alegre em 1965, por meio de Luiz Rodrigues, que era farmacêutico, bioquímico e não espírita, natural de Porto Rico, mas radicado no Rio de Janeiro. Rodrigues chamou a técnica de hipnometria, termo considerado impróprio por Lacerda, porque não é a questão da hipnose, que substituiu por apometria e a introduziu em centros espíritas, sem militância espírita. Elis Rodrigues não almejava disseminá-la no movimento espírita, mas apenas usá-la na medicina. Do que a apometria trata? A apometria trata de personalidades ou egos de vidas passadas e da vida atual, chamadas de subpersonalidades ou níveis conscienciais. Reaviva algumas memórias e oculta outras. Desfaz trabalhos de magia, trata e encaminha espíritos obsessores, esclarece auto-obsessões e limpa energias densas diversas, retira aparelhos extrafísicos, faz o tratamento e o recolhimento fraterno de bolsões de espíritos que se rendem espontaneamente sobre diálogo, doutrinação e ou evangelização. Faz até a retirada ou até mesmo a expulsão, quando absolutamente necessária, e até captura de espíritos perigosos, assim como é feito no plano físico, é feito com os bandidos. Lá existe uma equipe espiritual específica para isso, né? Sempre pegando os espíritos recalcitrantes e destrutivos, tudo dependendo de acordo com a necessidade de cada um. O que a apometria não trata? O que a apometria não trata? A apometria não se aplica a questões psicológicas e ou psiquiatra, cuja causa primeiro não seja uma interferência espiritual. Ela auxilia em certas questões energéticas, mas nessas questões elas não tratam, elas somente auxiliam. Não é remédio para sanar dificuldades de relacionamento, pendências financeiras, desilusões amorosas, crises existenciais e conflitos humanos em geral. Lembrando que toda causa nem toda causa é espiritual, mas toda causa vem de uma causa espiritual, seja do passado, que já está tão avançado que já se intervém no físico. Não há como mudar, há como amenizar. Tá? Por isso só a apometria não melhora o discernimento, a lucidez, a intelectualidade e a evolução humana. Não se terceiriza a autocura. Toda cura é uma essência,
uma autocura quem efetua de fato a reforma íntima, reciclagem intraconsciencial. Se cura sozinho, com ajuda ou não alheia. A apometria, ela serve como se você estivesse num hospital com uma lesão que você precisa de cuidados médicos, tá? Após isso, você terá que ter o seu cuidado. Como a gente sempre fala, a apometria faz apenas 20%, os outros 80% são com atendido. Ah, mas eu não fiquei sabendo de nada. Quando você tem que buscar, você vai buscar a sua reforma, você vai buscar o conhecimento e assim por diante. Quais os tipos de apometria? Existe a apometria de mesa, que são espíritas, e as apometrias terapêuticas, que são clínicas. Nesse caso, quando é clínica, ela é apenas anímica. Quando é espírita ou espiritualista, ela é anímica e mediúnica. Qual que é a diferença? A apometria de mesa foi levada para os centros espíritas e traz consigo mais características dessa religião ou similares, embora não seja exclusividade do espiritismo e muito menos uma religião. A apometria terapêutica foi levada aos consultórios e é aplicada com rigor e metodologia terapêutica, visão clínica. É umas certas semelhanças até com a técnica da constelação familiar, pois ela é anímica e com conceito clínico. Mas sempre, independente da crença ou não, a espiritualidade sempre auxilia, de acordo com a capacidade de cada grupo. O que é apometria cósmica ou quântica? A locução apometria cósmica, apometria quântica e outros derivados como apometria angélica, apometria celestial, etc. é menos uma questão de conteúdo diferenciado, é mais uma questão de marketing, a fim de ampliar o público consumidor, transmitindo a falácia de que se trata de uma apometria melhor e superior à convencional, não desmerecendo esses grupos, mas as situações de que não segue nenhuma linha apométrica, simplesmente classificam algumas situações como se fosse apometria. Apometria é uma técnica séria que deve ser levada a sério. Apometria, a moda e o poder. Não sei bem o que é essa tal de apometria, mas vou experimentar para ver se melhora de vida. A apometria está cada vez mais em voga entre espiritualistas e curiosos entusiasmados pelo modismo do momento e pela expectativa de obter uma cura sem esforço. Convém as casas de atendimento e os terapeutas, além de efetuarem o pré-atendimento aos pacientes, com o propósito de filtrar os excessos e evitar as filas, desenvolverem trabalhos de esclarecimento ao público a fim de prevenir a desinformação e salientar que não existe técnica baseada na preguiça nem na paz interior sem reforma íntima, estudo, esforço, sacrifício, abnegação e renúncia. Cabe aos apômetras analisarem a própria conduta, verificar se não estão trocando a ênfase na qualidade do atendimento pela satisfação íntima de ver a fila aumentar e o ego crescer, assim como não terem a cautela de não deixar de lado o atendimento fraterno, a evangelização e a desobsessão convencionais, os quais devem ser conjugadas com as técnicas apométricas nunca abandonadas.
A técnica não substitui a reforma íntima. A tecnologia não preenche o vazio existencial. A falta de autorrealização, autoconhecimento e a postura amorosa, a mera boa vontade não compensa a falta de discernimento, de estudo e de meditação. Busquemos a síntese criativa, ampla e ponderada. Cure para curar seu semelhante. Ame-se para amar a outrem. Motivem-se para motivar o próximo. Domine a técnica em paralelo. Trilhe os caminhos do coração e da sabedoria. Seja fraterno e afetuoso, sem descuidar da aquisição do conhecimento e da sua capacitação. Não há técnica que supere o amor. Não há boa vontade e o amor que dispense o aprendizado. Os caminhos superam qualquer coisa. Os caminhos do autoconhecimento são árduos. Reavalie a si mesmo e seu grupo, a exemplo das demais atividades de assistência ao próximo. Para a prática da apometria, não basta a técnica, é preciso o amor. A apometria e a doutrinização evangelizadora. Os que preferem os métodos clássicos de doutrinação religiosa entronizado ao longo do século XX nos centros espíritas e espiritualistas brasileiros criticam a apometria porque ela não evangeliza o espírito obsessor. No entanto, em complexas obsessões espirituais, a tentativa de evangelizar, sensibilizar ou conscientizar o espírito obsessor não surte efeito. Evangelizar magos negros é tão eficaz quanto ensinar lições de fraternidade a um psicopata. Seria mais fraterno deixar os pacientes com os chifres trevosos e os magos negros e seus aspectos soltos, fazendo o que fazem. Analogamente, seria mais fraterno nossos policiais não portarem arma de fogo, pois podem ferir os bandidos que nos assaltam e nos matam. A correlação é a mesma. É o meu ponto de vista, pelo que eu tenho do nosso conhecimento. Considerações finais. É melhor você ensinar a pescar do que dar os peixes a vida inteira. Todos temos nossas oportunidades, todos podemos fazer a diferença com a gente mesmo e com o próximo. Vamos colocar todos agora no momento de reflexão. Analisem agora. Aquele momento de raiva, aquele momento de ódio, aquele momento de tristeza. Vocês geram essa energia. Agora multipliquem por todas as pessoas do planeta. Lembrando que quando a energia é mais densa, ela é mais pesada. Então, de qualquer forma, todos somos responsáveis. De certa forma, todos causamos danos ao mundo que vivemos. Existem aquelas 3 tipos de pessoas. As que vivem sofrendo, alimentando a energia densa. Existem aquelas tipos de pessoas que pouco importa o seu semelhante, indiferente, fazem até piada. E existe poucos aqueles que realmente querem fazer a mudança. Realmente buscam ir além de sua vida, ir além de mero vida vazia. Espero que este vídeo tenha lhe sido útil e agradeço a presença de vocês. E até a próxima.